Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Matheus. Vamos para mais um vídeo aqui. Palpites de concurso 953 da nossa querida Loteca. 300 mil é a nossa volta à realidade. R$ 48 vai ser o nosso 5 duplos. Lembrando que eu vou fazer aqui 9 gráficos dos nossos palpites aqui, né? Vou mostrar 9, então vai ser bastante dos 14. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, talvez. Então, se você não tiver tempo, veja depois. Sem delongas, vamos lá. Floresta e Altos. Floresta e Altos, dois times aqui que tá juntos ali na tabela, né? Vou mostrar a tabela aqui primeiro para vocês. Sétimo é o Floresta, com 16 pontos. E oitavo é o Altos, com 15 pontos. Aqui o gráfico deles. Últimos 5 jogos. Empate, vitória, empate, derrota, empate. Esse é o Floresta. Últimos 5 jogos em casa. Empate, derrota, empate, derrota, empate. Se for pelo gráfico aqui, ele vai ter uma derrota agora, né? Mas dois times aí muito ruinzinhos, né? Tanto em casa, tanto fora. O Altos fora, então, aí, duas derrotas seguidas, empate, outra derrota e outro empate. São times aqui que, né? Empata demais, empata demais. E aqui eu vou fechar um duplo no Floresta para garantir o empate. Não acredito que o Altos consiga aí uma zebra, né? Mas se ganhar também vai ser de 1-0. Jogo 2, Botafogo e Novo Horizontino. Botafogo e Novo Horizontino. Botafogo de Ribeirão Preto, aqui Botafogo de São Paulo. Últimos 5 jogos aí vem de derrota, vitória, mais 2 derrotas e um empate. Porém, jogando em casa, olha isso, tem 4 vitórias e convincente, né? 3-1, 2-1, 1-0, 1-0, né? Agora, o Novo Horizontino fora, que é um time muito, muito ofensivo, faz gol em todos os jogos, cuidado com isso. Vem de um empate, tem 2 vitórias e 2 derrotas fora de casa. Novo Horizontino ali é o segundo, se eu não me engano, o segundo colocado, e o Botafogo de Ribeirão Preto é o quinto com 20 pontos. Aqui, jogo difícil. Os últimos 5 jogos aqui do Novo Horizontino, ele vem de vitória em casa e fora de casa ele empatou. Lembrando que o Novo Horizontino nunca venceu o Botafogo de Ribeirão Preto aqui em Ribeirão Preto. Aqui é jogo difícil. A gente tem que respeitar também o Botafogo, que vem vencendo seus compromissos em casa, mas também o Novo Horizontino está muito bem na tabela. O que a gente faz? Um duplo aberto, Botafogo e Novo Horizontino. Não acho que dê empate. Jogo 3, Náutico e Guarani. Náutico, que estava na última grade da Loteca. Muita gente foi seco nele por conta dessa vitória aqui contra o CSA. Falei, ó, treinador novo, cuidado. Fechei um duplo no Vitória, tentando pegar uma zebra e deu um empate. Aqui o Náutico, né, a gente não leva muito em consideração esses jogos, porque eu acredito que quando o treinador chega, o treinador novo muda muita coisa, o ânimo muda muita coisa. Então, esses jogos aqui, essa vitória ainda foi com o treinador antigo, essas 2 derrotas. Esse último empate foi com o treinador novo. Agora o Guarani, que não tem nada a ver com isso aqui, vem de 2 derrotas, um empate, mais uma derrota de 4 do Vascão e deu 4 no Confiança. Último confronto entre Náutico e Guarani, Náutico ganhou os 5 jogando em casa, é o sexto com 34 pontos, o sétimo com 33. Aqui o Náutico pode ir para a tabela, tem muita chance de brigar aqui para o acesso à Série A. 34 pontos e 35 é o Botafogo, que seria o quarto. Então, Náutico, acredito que está melhorando e eu vou um voto de confiança. Jogo difícil, mas eu vou seco no Náutico. Jogo 4, Remo e Botafogo. Tem 3 Botafogo, ó. Botafogo de São Paulo, que é o Ribeirão Preto, Botafogo do Rio de Janeiro, né, tradicional, e o Botafogo da Paraíba. É a loteca dos Botinha. Então, Remo e Botafogo. Deixa eu achar o gráfico aqui. O Botafogo tem melhorado, né? Falar primeiro do visitante. O Botafogo tem melhorado. 2 vitórias e a última vitória contra o Coritiba, que é o líder. Então tem muita moral. Tem muita moral. Porém, antes disso, o Botafogo não ganhava ninguém fora de casa. Já irritou bastante os lotequeiros, que o programador gosta de colocar o Botafogo fora de casa. E aqui os últimos gráficos dele fora de casa. Derrota, vitória, derrota, empate e vitória contra o Coxa, Coritiba. E o Remo em casa, derrota, perdeu ali pro CRB, time das letrinhas. E tem 3 vitórias, ganhou do Vascão e
e uma derrota para o Operário. Jogo difícil nas apostas, o Botafogo é o favorito, né? Mas tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. É o quarto contra o 12º. Aqui é aquilo, né? Duplo, duplo. A gente faz o duplo quem? Fechado ou aberto? Fazendo Botafogo, empate e Botafogo, jogo 5, Bahia e Fortaleza. Cuidado com esse jogo, eu coloquei Fortaleza seco, mas os últimos 5 jogos do Fortaleza são 4 empates. Tá empatando com todo mundo. Jogou ontem contra o Cuiabá, acreditei que, né, ia vencer finalmente. Mas será que que o Fortaleza tá perdendo sua força? Sua fortaleza ali tá desfalecendo? Eu vou dar um voto de confiança no Fortaleza, porque o Bahia vem de 3 derrotas seguidas, porém também, cuidado, que mudou o técnico, né? Chegou um técnico de fora, se eu não me engano é argentino também, e começou a trabalhar nem começou a trabalhar, o último jogo que perdeu para o Fluminense, ele não estava, ele estava assistindo. Então, aqui sim que ele vai trabalhar, vai ser contra o Fortaleza. E o Fortaleza em casa, ali 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Vou no Fortaleza seco, acreditar, vou no Fortaleza. Jogo 6, Cuiabá e Santos. Tá indo no Cuiabá seco? Sim. Ainda mais vendo o último jogo, ele fora de casa contra o Fortaleza, que ele chegou a dar mais finalização no total do que o Fortaleza. Isso não quer dizer muita coisa, não, mas quer dizer que é um time ofensivo, pelo menos fora de casa. E em casa, ele aqui, nos últimos 5 jogos, perdeu pro Grêmio, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o Bahia, perdeu do Corinthians e ganhou do Atlético Goianiense. O Santos fora, perdeu pro Atlético Paranaense, perdeu pro Libertad, empatou com o Fortaleza, perdeu pro Juazeirense. Esses são os times, ele jogando fora, né? Os últimos 5 jogos jogando fora e ganhou da Chape. A gente sabe que o Diniz está tirando leite de pedra ali do time do Santos, que está bem limitado. E aqui pode ser a chance do Cuiabá vencer um time grande. Vamos Cuiabá, eu acredito aqui que pode ter uma zebra. Mas o Santos pode ganhar, pode dar empate, pode dar tudo aqui. Mas eu vou no Cuiabá. Jogo 7, Volta Redonda e Ferroviária. Vou mostrar o gráfico para vocês aqui. Volta Redonda e Ferroviária. O Volta Redonda começou muito bem o campeonato e aí começou a cair. Lembrando que falta 4 rodadas para a Série C acabar a primeira fase. Ferroviária está em quinto, com 20 pontos, mas olha essa, 5 empates consecutivos. Botafogo, derrota, empate, empate, derrota e vitória. Esse pessoal empata demais. O Volta Redonda do Rio de Janeiro, em casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e outro empate. Ferroviário fora, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Que o time bem parelho, cara de empate, e é isso que eu acho. Não vai sair disso. Lembrando que falta 4, então eles têm que vencer, senão nenhum dos dois passa. Porém, eu ainda acho que vai dar empate. Jogo 8, Suíça e Itália. Itália que venceu ali um jogo épico contra a Inglaterra, a Eurocopa nos pênaltis. E aqui vem muito forte para eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias europeias, né? Seco na Itália. Jogo 9, aqui nossa querida volta do sul-americano, classificação para a Copa do Mundo. Brasil e Argentina. A gente tomou, né, perdeu a Copa do Brasil em casa. Copa do Brasil. Copa... qual que é a Copa? Copa América, isso. Copa América em casa por os argentinos. Eu já abri um duplo. Brasil, né? Vou melhorar a Tite, ainda depois das convocações aí é que eu abri um duplo mesmo. Jogo 10, aqui eu vou mostrar o gráfico. Equador e Chile. Lembrando que a gente não tem muita informação, né? A gente vê os últimos jogos foi a Copa América, né? Então vamos trabalhar nos últimos confrontos entre eles, né? Mas o Chile fora. Vem aqui 3 empates. Lembrando que aqui na Copa América era tudo no Brasil, então não é fora de casa, né? Era em um local só. Mas os últimos jogos dessas seleções não são muito boas, não, né? Ainda mais quando esse time tem um ou outro jogador conhecido, assim, que joga fora, que nem o Equador tem o Valência, o Chile tem o Alex Sanches. O Alex Sanches está machucado, tem o Vidal que vai jogar, então assim, não tem muito jogador. E quando tem um ou dois e ainda quando ele se machuca, aí fica ruim, né?
Mas aqui a gente vê a classificação deles. O Equador um pouco melhor, com 9 pontos, lembrando que tem muito jogo pela frente. Vai virar o ano fazendo a classificatórias para a Copa do Mundo. Né? Tem muitos jogos ainda. Porém, a gente tem que, esses são os primeiros jogos, então a gente tem que, né, acompanhar. Equador terceiro, 9 pontos. Chile, 6 pontos. Aqui eu vou de empate seco. Jogo 11. Atlético Paranaense Sport, Atlético Paranaense aí que deixou suas forças na Sul-Americana e no Brasileirão tem tomado peia. Mas contra o Sport, eu acredito que ele vai. O Furacão tem aquela força toda e vai vencer o Sport 2-0 ou 2-1. Jogo 12, Paraguai e Colômbia. Paraguai. Aqui o Paraguai tem os últimos jogos ali. Perdeu, né? Nos pênaltis. Perdeu para o Uruguai, que é um time, né, de maior camisa. Ganhou do Chile. Isso aí foi uma surpresa aqui na Copa América. E perdeu para a Argentina. Esses são os últimos jogos. Lembrando que é tudo Copa América, né? Que foi aqui no Brasil. O confronto entre eles, a Colômbia venceu o Paraguai, né, na própria Copa América. Não tem o James Rodrigues, que seria a grande estrela, né, que foi revelação da Copa do Mundo, mas conta com Falcão Garcia, sim, o artilheiro da seleção colombiana, e o que fez quem conhece, quem lembra, fez o Mônaco vencer o campeonato francês, ainda com o Mbappé no Mônaco. Então, a grande surpresa é o Falcão Garcia na Colômbia. Eu acredito que aqui, força por força, a Colômbia é melhor, 8 pontos, 13 gols, tomou 3, o Paraguai 6, fez 6 gols e tomou 7. Não costuma tomar tantos gols assim. E a Colômbia não costuma fazer tantos gols. Mas eu acredito que a Colômbia ainda assim é mais forte que o Paraguai. Mas é difícil, tem cara de empate esse jogo. Jogo 13, Botafogo da Paraíba e Tombense. Deixa eu ver se eu botei o gráfico aqui, coloquei. Classificação deles. A Tombense é o líder, né? Com 22 pontos, porém o Botafogo é o terceiro com 21. Então tá todo mundo parelhado ali. A Tombense fez mais gol, né? Fez 18 gols e tomou 10. A Botafogo da Paraíba fez 14 e tomou 9. Então a defesa melhorzinha, porém o ataque dos caras são melhor. Botafogo em casa vem de 4 vitórias e perdeu o último pro Floresta. Tombense fora, empata demais. E aqui, jogo parelho, últimos jogos aqui. Tem que colocar os últimos jogos, sempre esqueço. Aqui os últimos jogos, empate, derrota, empate, vitória e empate pro Botafogo e vitória. Empate, vitória e derrota nos últimos jogos da Tombense. O último jogo entre eles foi a Tombense, que estava em casa e venceu por 2-0. Aqui vou acreditar no Botafogo e fecho um empatezinho aqui. Jogo 14, o último da nossa grade. Peru e Venezuela. Venezuela está até acima na classificação, né? O grande convocação aqui é o Guerreiro, né, do Internacional, que estava machucado, já foi para doping, já ficou muito tempo sem jogar, mas voltou. Vai ver se faz um golzinho aqui. E eu acredito que Peru vence de 1-0, mas eu vou colocar aqui últimos jogos aqui do Peru na Copa América. Copa do Brasil. Copa América perdeu para a Colômbia de 3-2, perdeu para o Brasil aquele 1-0 que o Brasil tava de sacanagem, podia fazer 300 gols, mas tá uma porcaria o time, venceu ali de 1-0. E os últimos 2 jogos aqui da Venezuela, né, perdeu para o Peru e perdeu para o Equador. Então, no confronto direto, o Peru venceu o último jogo de 1-0, né? Quem lembra que foi aí que passou para jogar contra o Brasil. Aqui, jogo difícil, mas eu acredito que o Pablo Guerreiro vai marcar 1-0 e o Cueva,
que já estão conhecidos dos brasileiros, vai fazer alguma coisinha também. Venezuela não tem tanto, tem o Soteldo, né? Tem um outro jogador, Otero, se não me engano é venezuelano, não sei, não lembro. Mas aqui eu acredito que o Peru vença. É isso. Esse é o nosso palpite e até a próxima. Valeu!